Supremo Tribunal Federal luta contra a censura global, especialmente com pressão da Europa e da China, e anuncia parceria oficial com o governo dos Estados Unidos para promover a liberdade de expressão ao redor do mundo. Caraca, o que aconteceu aqui? Gente, olha, uma mudança muito drástica, muito boa para a direita ao redor do mundo de maneira geral, muito boa para a liberdade de expressão. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Eu fico feliz de voltar de férias aí falando sobre esse assunto com vocês. Essa, assim, é uma mudança dramática, assim, realmente eu não esperava, mesmo com o governo Trump, que houvesse uma virada de chave tão forte assim em relação a posições, né, das Big Techs. A gente sabe e já lia notícias há algum tempo de que o Mark Zuckerberg há alguns anos estava flertando com ideais libertários, né? Há algumas notícias que foram publicadas sobre isso, mas eu não tinha noção de que a parceria com o Trump, com o novo governo americano, seria tão forte, oficial, declarada e ostensiva como foi. Assim, são várias e várias coisas que a gente precisa falar e como elas são boas, principalmente para o espectro da direita ao redor do mundo, porque a direita domina o debate político nas redes sociais, em alguns países mais, outros países menos, mas é a regra geral e, portanto, mais liberdade de expressão e mais distribuição pelos algoritmos, né, principalmente do Instagram, no caso aqui no Brasil, de conteúdo político, vai fazer com que cada vez mais vereadores, deputados, senadores, governadores, presidente da República sejam eleitos dentro do espectro da direita. Muito bem, então Mark Zuckerberg fez que sempre foi defensor de ideias mais à esquerda, mas como eu coloquei para vocês há alguns anos, algumas notícias são publicadas e ele dava alguns sinais de flertar com uma ideologia mais libertária, né, que é um liberalismo mais radical até do que eu defendo. Mentira! Uma coisa mais parecida com o que o Milley defende e diferente do Trump, que é mais, apesar de estar no espectro da direita, é mais nacionalista e é mais protecionista do que uma ideologia libertária, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora anuncia mudanças profundas, né, nas redes sociais da Meta, aí especialmente a gente tá falando Threads, mas Threads, assim, não conheço ninguém que use, mas Instagram, acho que essa é a principal rede social, e estamos falando também de Facebook. Muito bem. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Primeiro ponto que o Mark Zuckerberg coloca é: mesmo se apenas 1% do conteúdo for censurado injustamente, são milhões de pessoas. E o sistema de moderação que nós criamos cometeu erros demais, né? Ou seja, ele coloca uma mudança na política da Meta, que é o seguinte: antes, na dúvida, a gente censurava. E isso causava, ainda que uma proporção, né? Se a gente for pegar a porcentagem, o número de erros baixo, o número absoluto de erros é muito alto. A gente está falando de milhões de pessoas. Então a gente está invertendo essa política. Agora, na dúvida, a gente vai deixar. Na dúvida, a gente não censura, porque nós não queremos continuar cometendo milhões de erros e censurando pessoas injustamente por causa da dúvida daquele conteúdo ser abusivo ou não, violar as políticas da Meta ou não. Eu sabia! Fim dos fact-checkers e substituição por notas da comunidade, né? Bom, eu vou evoluir, comentar sobre isso, evoluindo mais nessa fala dele sobre os fact-checkers, né? Ele diz o seguinte: com a eleição do Trump em 2016, isso que eu tô lendo aqui são notas que eu mesmo fiz em relação ao pronunciamento do Mark Zuckerberg, tá? Pra vocês saberem. Você é esquisitão, sabia? Com a eleição do Trump em 2016, a imprensa chamou atenção pro perigo das fake news. Para tentar resolver esse problema, nós contratamos os fact-checkers. O problema é que, na prática, eles são muito enviesados ideologicamente, politicamente, e geraram mais desconfiança do que segurança para as informações. É isso, né? É o que, desde que essa política foi adotada, você pode pegar vídeo meu ali de 2016, na época do impeachment, falando sobre isso. Mais do que isso, né? A gente acampando em frente à sede do Facebook no Brasil contra a censura, né? E uma das medidas foi justamente essa, que a gente fez esse protesto lá atrás. Quem acompanha a MBL há muito tempo sabe do que eu tô falando. E justamente colocando, olha, essas agências de checagem de fatos são dominadas por jornalistas de esquerda, por acadêmicos de esquerda. Então elas vão ser absolutamente enviesadas
enviesadas, né? E em vez de checarem os fatos, eles vão tecer críticas políticas de opiniões das quais eles discordam. E foi exatamente isso que aconteceu e agora está sendo constatado pelo próprio Mark Zuckerberg. Então, o que a Meta vai fazer? Vai substituir esse modelo de moderação pelo sistema de notas da comunidade, exatamente como já acontece hoje no X, né? Muito bem. Vamos simplificar as regras e ampliar o debate para questões como imigração e gênero. O que surgiu como um movimento inclusivo se transformou numa arma para calar opositores políticos. Bom, ele citou ali 2 exemplos que são, assim, simbólicos, né? Emblemáticos para os Estados Unidos. Porque hoje o YouTube é a minha principal plataforma, né? Instagram, claro, tem uma importância muito grande para mim, que as coisas viralizam muito mais lá porque os vídeos são mais curtos e hoje, né, na economia de atenção que a gente vive, as pessoas querem consumir conteúdos mais rasos, mais superficiais, mais rápidos, né? Então eu não consigo me aprofundar e ter a mesma viralização aqui no YouTube que eu tenho no Instagram. Mas, né, meu público mais qualificado, aquele que entende de fato a minha trajetória, os meus pensamentos com profundidade, os fundamentos dos meus votos, por que eu voto sim numa coisa, por que eu voto não na outra coisa, ele tá aqui, né? Ele tá aqui no YouTube. Mesmo porque o YouTube, a lógica é diferente, né? Enquanto no TikTok ou no Reels você tem sugestões de conteúdo de acordo com o tipo de conteúdo, né? De acordo, independentemente de quem você siga, né? Você recebe coisas muito ligadas às hashtags que estão sendo divulgadas, um conteúdo que tem conexão com outro que você curtiu. No YouTube você acaba seguindo pessoas, né? Você acaba, olha, não, eu sei que tem vídeo desse cara aqui todo dia, toda semana. Você tem uma fidelidade maior a produtores de conteúdo, políticos, influenciadores, por aí vai, do que você tem no Instagram. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque no YouTube, só de você colocar, mesmo que eu coloque lá não listado, né? Eu coloquei um vídeo que só quem tem um link pode acessar, não tá público. Se eu coloco uma questão de gênero, né, já acende 1000 alertas no meu canal sobre como o tema é sensível, vai ter o alcance limitado e bababi bababá, e não vai limitar só apenas aquele vídeo, a limitação vai se estender ao resto do canal. Então, essa é uma política, temas assim, e as Big Techs, né, acordaram ali como sensíveis, muito pautadas pela grande imprensa, pelas esquerdas, acabaram caindo até numa própria censura privada. Mesmo que não haja legislação que proíba que você trate desses temas abertamente, a própria iniciativa privada acabou censurando mais do que o poder público, apesar de haver, claro, pressão do poder público para que isso acontecesse. Aqui ele está colocando, não, olha, questões polêmicas, né? Aqui no Brasil, imigração não é uma questão 1000 vezes menos polêmica do que nos Estados Unidos, mas há outras questões por aqui que com certeza, né, são tratadas como temas sensíveis pela Meta e vão deixar de ser, ampliando o alcance, ampliando o debate e permitindo que a gente possa também mostrar o nosso lado, né? Coisa importantíssima, vamos voltar a indicar conteúdo político. Então hoje no Instagram há uma limitação, né, em relação às sugestões de conteúdo político, né? Você só recebe aquilo que você segue. Agora tem uma mudança, né, drástica, né? A própria plataforma vai voltar a sugerir conteúdo político, ou seja, quem não me segue no Instagram, se interessa por conteúdo político, se interessa por conteúdo de direita, se interessa por conteúdo liberal, se interessa por conteúdo conservador, a plataforma vai sugerir conteúdo meu. E isso é fundamental para a direita no mundo, mas eu vou falar aqui do Brasil, que é a realidade que eu conheço melhor. Aqui a gente domina muito mais as redes sociais do que a esquerda. A esquerda domina a imprensa, né, a grande mídia, né, de maneira geral. Artistas, né, acadêmicos, sindicatos, são espaços ali em que a esquerda tem dominância e que a direita toma surra. Nas redes sociais é o contrário. Nós temos a dominância e a esquerda patina, né? A esquerda sofre muito, são raríssimas as exceções e você tem de influenciadores, de políticos de esquerda que tem relevância em rede social. A direita não, a direita elege dezenas de parlamentos, centenas de parlamentares, se a gente for pegar dos entes subnacionais, milhares de parlamentares em razão de redes sociais. Parte deles, né, falta bastante qualidade e profundidade para eles. Mas, de todo modo, nós tiramos, né, espaço da esquerda, né, e ampliamos o alcance. Isso, sem dúvida nenhuma, vai aumentar a pressão para a censura aqui no Brasil. Não tenho dúvida disso. Outra coisa que chega a ser até engraçado. Equipes de moderação e segurança da plataforma não estarão mais na Califórnia, mas no Texas, para garantir que não haja desconfiança sobre o viés ideológico das pessoas que trabalham lá, né? Obviamente, né, falando sobre o viés de esquerda, né, das pessoas que trabalham ali na Califórnia.
E para mim, a parte final e a mais importante, uma coisa declarada, ostensiva, né? Não é uma sugestão, não, é uma coisa, ó, nós estamos fazendo isso abertamente, tá? Entendam que nós estamos em campanha, nós estamos em guerra, né? É o que o Mark Zuckerberg tá falando, ó. Vamos trabalhar com Trump, com o governo americano, para pressionar governos que estão perseguindo empresas americanas. Os Estados Unidos possuem a legislação sobre liberdade de expressão mais ampla do mundo. Europa tem promovido censura e impedido a inovação. Isso é a realidade. Quantas novas empresas de tecnologia surgem na Europa? Vamos pegar os últimos 20 anos, né, em comparação com os Estados Unidos. A legislação tem se tornado cada vez mais restritiva. E muitas vezes a esquerda brasileira utiliza a legislação europeia como referência, quando na realidade eles estão limitando o próprio desenvolvimento de inovação e tecnologia na Europa, né? Cortes secretas na América Latina mandam censurar conteúdo de maneira velada. Mano, isso é claramente, né? Ele tá claramente falando sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu nunca imaginei que o Mark Zuckerberg fosse falar, e mais do que falar, declarar guerra aberta à censura promovida, né, por decisões secretas do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E o último país que o Mark Zuckerberg cita é a China. Ele fala o seguinte: a China chegou a impedir o funcionamento dos nossos aplicativos no país. A única maneira de enfrentar essa trend global, a trend da censura, é com o apoio do governo americano. Então ele está oficialmente falando o seguinte: olha, sim, nós somos uma empresa americana, vamos fazer uma parceria com o governo americano para promover a liberdade de expressão no mundo, inclusive pressionando governos e cortes, né, a garantirem a liberdade de expressão, não porque ele é santo, bonzinho, virtuoso, não, porque a liberdade de expressão faz parte, é o âmago do negócio dele. Se não tiver país que não tem liberdade de expressão, ele não tem negócio, ele não tem meta, ele não ganha dinheiro, né? Então, assim, aí acho que a gente entra um pouco, apesar de já ser um exemplo batido, que às vezes a gente até tira sarro, né, por ser remeter a um liberalismo clássico, um exemplo citado tantas vezes que dentro dos círculos liberais chega até a virar piada, mas remete um pouco à mão invisível do Adam Smith, né? Você não tá contando ali com o altruísmo do padeiro, com o altruísmo do açougueiro pra você ter pão ou pra você ter carne, você tá contando com a ganância dele, né? Então, não tô contando aqui com as virtudes, com a defesa, que ele pode até ser uma pessoa, não sei, conheço um pouco da trajetória do Mark Zuckerberg, mas ter os seus valores, ter os seus princípios e fazer uma defesa justa e honesta deles. Mas não é com isso que eu tô contando para fazer a defesa da liberdade de expressão no Brasil e no mundo, por parte da Meta e por parte do governo americano. Eu estou contando com os interesses pessoais financeiros dele. Eu tô contando, olha, eu não tenho a menor dúvida, né, se eu posso ter dúvidas em relação ao caráter, às crenças, à ideologia do Mark Zuckerberg, eu não tenho a menor dúvida da preocupação dele com o próprio bolso. Se eu não tenho essa dúvida, bom, faz parte, né, defender a liberdade de expressão, ainda, né, que por uma razão egoísta, né, ele defender a liberdade de expressão ao redor do mundo, porque faz parte do seu modelo de negócio que haja liberdade de expressão. Pois muito bem, meus amigos, começamos o ano com uma excelente notícia. Que Deus abençoe que a gente tenha um ano com mais notícias como essa.